Bem-vindos. Hoje vamos explorar juntos aqui umas fontes bem interessantes sobre uma figura, olha, fascinante e talvez pouco conhecida para muita gente da tradição GG no Brasil. Kaposu, o Guerreiro Pantera. A gente tem aqui uns excertos de um texto chamado Kaposu, o Guerreiro Pantera Vodun GG. A ideia hoje é tentar desvendar mesmo quem é esse Kaposu, de onde vem essa força toda dele e por que ele é tão importante mesmo não sendo um nome assim super famoso por aí, ok? Vamos desvendar isso. Olha, para começar, o nome dele, Kaposu, ou às vezes a gente vê Posu, Possum já entrega muito, né? O significado que apontam é homem-pantera ou pantera macho. Isso já cria uma imagem, né? De força, de astúcia, agilidade. Com certeza. E essa ligação com a pantera, sabe? Não é só uma metáfora bonita. Não mesmo. Ela é tipo a coluna vertebral da história mítica dele, como as fontes detalham bem. E isso define muitas das características, o jeito dele agir e até o culto, os rituais. É o ponto de partida para a gente entender a complexidade do quipoço. As fontes que a gente analisou trazem uma história de origem, nossa, quase uma epopeia. Fala de uma união bem diferente. Uma princesa, Alibono, e uma pantera, Bekpo. Quer dizer, realeza humana com a força selvagem. E dessa união nasceu Yego. E ele não ficou parado, não. As fontes dizem que ele era um líder militar, formou um exército. O nome, Capoville, que já diz tudo, os filhos da pantera. Para quê? Para reconquistar o reino de Ajatado. E aí, com a vitória, ele ganhou o título Gaú Kaposu, o General Pantera. Que história, hein? É uma história incrível, sim. E essa narrativa de fundação é, olha, crucial. O fascinante aqui é a gente observar como esses mitos não são só historinhas antigas, né? São mecanismos que constroem poder, que legitimam linhagens, que criam uma identidade cultural forte. A vitória do Yego, ele ganhando esse título, Gauk Posu, isso é a codificação do poder ligado à pantera. E depois os descendentes dele que migraram e, segundo as fontes, fundaram Dahomey, isso só reforçou essa conexão, sabe? Entre a pantera ancestral e o poder real. Então, o que parece é que Kopsu não é só o nome daquele ancestral lá do início. Virou um título, um cargo herdado, mas também a própria força espiritual, o Vodun. É tudo junto, ancestral, título, divindade. Exatamente, é uma ótima síntese. O Kaposu funciona nessa encruzilhada. Ele é um Vodun, sim, uma entidade espiritual com forças e atributos específicos, mas é também uma herança, um legado. A identidade dele é múltipla. As fontes colocam ele na família de Evuzo, que são os de Voduns, né? As divindades do céu, do raio, da justiça. Isso dá a ele uma dimensão celestial. Mas, e isso é muito importante para entender ele tem uma ligação igualmente forte, essencial, com os Ai Vodun, as divindades da terra. Especialmente a relação com o Sakpatá Azansun, que é o Vodun da terra, ligado à doença, mas também à cura, aos mistérios do chão. Essa relação é fundamental. Essa capacidade do Kaposu de, transitar entre céu e terra, de conectar esses dois mundos, é uma das marcas dele. E falando dessa força dele, o texto faz uma comparação que ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho do poder. Compara Kaposu com o Ogum, o orixá guerreiro iorubá, super conhecido. Os dois são descritos como guerreiros implacáveis, com aquela fúria na batalha, coragem que não acaba. Mas parece que Kaposu tem algo a mais. Aqui é que fica mesmo interessante. As fontes falam de uma coisa incrível. Que alguns Voduns, quando ficam muito, muito bravos, podiam virar animais selvagens. E Kaposu, especificamente, ele podia se manifestar como pantera ou até como tigre. Tem uma parte que liga ele à força bruta da terra seca, sabe? Aquela poeira que levanta com violência. É uma imagem muito forte dessa energia dele, transformadora e selvagem. Essa capacidade de se transformar é um traço muito marcante dele, muito singular. E a natureza dele é descrita como tão independente, tão, autônoma, que as fontes fazem questão de dizer que ele nunca aceitou fazer alianças com os iorubais ou com os orixás deles.
Ah, interessante isso. Sim, e essa recusa tem consequências até hoje. Explica, por exemplo, por que a gente não acha o assentamento dele, o ponto sagrado onde a energia dele é cultuada em terreiro de candomblé quieto, que tem muita influência iorubá. Isso mostra não só uma independência cultural, mas uma fidelidade enorme à própria linhagem Jeje e à natureza dele de pantera, que não se curva fácil a outras estruturas. Além de ser esse guerreiro que se transforma, parece que Corpus tem um papel meio cósmico também, né? Algo ligado às fronteiras da existência. As fontes falam de uma função ligada à morte. Dizem que ele, junto com Avim Madjé, abriria as passagens para os mortos para que Ku, que é a morte na visão Jeje, pudesse receber as almas. Isso dá um tom meio sombrio, ou pelo menos muito sério para ele. Isso mostra outra camada da complexidade dele, esse caráter liminar. Coposso não está só no mundo dos vivos, nem só no dos mortos, nem só no céu com Eviossô, nem só na terra com Sacupatá. Ele age exatamente ali, nas fronteiras, nas zonas de passagem entre esses mundos e estados. É um guardião dessas passagens. Se conectarmos isto ao quadro geral, a gente percebe como essas figuras mediadoras, que guardam portais, são importantes em tantas culturas pelo mundo. Elas mantêm o equilíbrio, gerenciando o fluxo entre diferentes dimensões. E essa posição na fronteira, essa natureza meio dupla, ambivalente, tem impacto direto no culto. O texto fala muito disso. A iniciação de alguém para Coposso exige um equilíbrio muito, muito delicado entre as forças do céu, Eviossô, e da terra, Sacupatá. As fontes até alertam que sem esse equilíbrio, que é trabalhado nos rituais, Komi, a morte, poderia atrapalhar o caminho do iniciado. Coisas que Cropso controla. Outra coisa que as fontes batem bastante na tecla é a antiguidade de Kpossu dentro do panteão Jeje. Ele seria anterior àquela linhagem famosa dos reis leopardos de Agaçu. Essa linhagem, segundo o texto, só surgiu lá pelos séculos XVI e XVII. Isso coloca Kpossu num tempo bem mais antigo. Exatamente. E essa diferença de tempo é importante do ponto de vista religioso. Kpossu está num ciclo mítico mais antigo, ligado ao começo da criação do mundo Jeje. Ele está conectado aos primeiros filhos de Maulissa, como Sacupatá e Eviossô, que são as forças que moldaram tudo. Já Agaçu e os reis leopardos vêm depois, ligados ao culto Enu-Vodun, que foca nos ancestrais da realeza de Daomé que viraram divindades. Kpossu, então, representa uma ligação com tempos primordiais, com a memória da criação do mundo Jeje, enquanto Agaçu representa a santificação do poder político que veio depois. Nossa, que profundidade histórica! E aí a gente pensa, como é que um culto tão específico assim, de uma figura tão particular como Kpossu, sobreviveu no Brasil, com toda a violência da escravidão, a mistura de povos? O texto sugere que a preservação se deve muito à nação Jeje-Mahi. Parece que esse grupo manteve as práticas originais com muita força, sabe? Resistindo a se misturar demais com outras tradições afro-brasileiras maiores. O texto diz que eles não deixam o culto a Kpossu ser facilmente assimilado. E até dá um exemplo de linhagem. Fala de uma Doné Aide de Kpossu que teria sido iniciada por um sacerdote muito importante, o Tata Fomutinho, lá do Cuejeja Round, em Cachoeira, na Bahia. Isso mostra que a coisa está viva, sendo passada adiante. É um exemplo incrível de resiliência cultural, né? E da força das nações africanas aqui no Brasil. O fato do culto a Kpossu, como está descrito nas fontes, não ter se misturado tanto com o candomblé quieto ou Angola, como aconteceu com outros voduns e uixás, mostra a força da identidade Jeje-Mahi em manter as suas raízes, a sua teologia, os seus rituais. Eles conseguiram manter Kpossu ali na matriz cultural dele, resistindo à pressão de virar tudo uma coisa só. É um caso muito interessante de preservação da diversidade afro-brasileira. E os rituais dele refletem essa natureza que a gente está falando? De guerreiro, de pantera, de caça, de esperteza? Sim, as fontes indicam isso claramente. Dizem que Kreposso simboliza a caça, a tática, a agilidade do felino. E isso aparece nos rituais. Por exemplo, falam que as oferendas para ele são feitas de madrugada, que é o horário da pantera caçana, silenciosa, eficaz. E nas danças, quando alguém incorpora Kreposso, pode fazer movimentos imitando garras, usando o corpo para mostrar essa ligação forte com o animal, com essa essência guerreira.
O texto também fala que ele participa de uma cerimônia importante, a mutação dos voduns, onde essa capacidade dele de virar fera fica evidente. Exato, todos esses pontos que a gente viu, a origem mítica, a dualidade céu-terra, a transformação em animal, o papel de guardião entre vida e morte, a antiguidade, a preservação pelo Jejmagi, os rituais que imitam a pantera, tudo isso junto mostra que Ka-Posu é bem mais que um espírito de guerra. Ele é um elo vital, uma ponte que liga diferentes planos. Liga céu e terra, ancestrais e descendentes, vida e morte. Manter o culto dele, como as fontes dizem que a nação de Jejmagi faz, é manter viva essa conexão profunda com as forças primordiais, com a história sagrada de Jeje e com os mistérios que ele representa. Então, o que tudo isso significa? A gente fez aqui uma análise profunda das fontes sobre Ka-Posu, esse guerreiro pantera tão forte do panteão Jeje. Vimos a origem mítica dele, bem diferente, né? A união da realeza com a pantera, criando uma linhagem de poder. Entendemos essa natureza dupla dele, ligado ao céu com Evioso e à terra com Sakpatá. Descobrimos também esse poder impressionante de virar felino, a fúria guerreira dele, a independência. Mas além disso, entendemos aquele papel mais sutil de guardião das passagens para os mortos, um mediador entre os mundos. Percebemos como ele é antigo, de um tempo antes de outras linhagens reais conhecidas. E por fim, vimos como o culto dele foi guardado com tanto cuidado pela nação Jejimanri no Brasil, um testemunho vivo de uma tradição rica e complexa. Exatamente. A figura de Corpoço, como a gente vê nessas fontes, é um lembrete poderoso da complexidade e da riqueza das tradições voduns, tanto na África quanto aqui no Brasil. Mostra como é importante a gente olhar além das divindades mais conhecidas ou misturadas e valorizar a preservação dessas memórias e práticas únicas. Corpoço personifica não só a força bruta, mas também a astúcia da pantera, a resiliência e uma ligação muito forte com as forças da natureza e do espírito. E talvez, para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Algo para pensar. Isto levanta uma questão importante. Que outras figuras assim, liminares, guardiões de fronteiras, mediadores entre mundos diferentes, entre estados, como o Corposo fica entre vida e morte, céu e terra, será que a gente encontra em outras tradições pelo mundo? E como será que entender melhor essas figuras tão complexas pode enriquecer a nossa visão sobre os grandes mistérios, como a vida, a morte, a transformação, o poder? Fica aí a pergunta para a gente continuar explorando.